Diga-me com quem andas e direi quem tu és. Agora, Ivan, vamos falar sobre o tema, um dos temas da live, né? Porque na live a gente fala sobre dezenas de temas diferentes, né? Mas já que a gente usou isso como tema principal, como a thumb da live, que é a questão que a Polícia Federal ela conseguiu acessar o celular do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF. Conta um pouquinho para a gente sobre isso, e o Guilherme, enquanto o Ivan fala, pode colocar na tela o print de uma notícia sobre isso, por favor. Sim, a gente até publicou na Fórum agora há pouco, já mandei no grupo a notícia dentro da Fórum. Bom, o que acontece, Miguel? A Polícia Federal, cabe aqui lembrar que o Anderson Torres, quando ele foi preso, em depoimento para a Polícia Federal, ele alegou que ele havia perdido o celular quando ele estava nos Estados Unidos, né? Parece aquelas desculpas de estudante quando não faz a lição de casa, né? Fala, meu cachorro comeu, coisa do tipo, né? Ele falou que perdeu o celular quando ele foi prestar depoimento na Polícia Federal, né? Lembrando aqui, só para refrescar a memória de todo mundo, Anderson Torres era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal quando ocorreram os ataques terroristas aí contra a sede dos três poderes, no dia 8 de janeiro em Brasília, e naquela data ele tinha tirado férias, foi para os Estados Unidos, foi preso, a mando do Alexandre de Moraes, retornou ao Brasil porque ele foi apontado como um dos responsáveis, né, por não encampar a operação correta para impedir os atos golpistas, né? Ele é acusado aí de anuência com esses bolsonaristas criminosos. Bom, na casa dele, como todo mundo lembra, foi encontrada uma minuta de decreto que previa um golpe de Estado, que era uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, para anular o resultado das eleições e assim manter Bolsonaro no poder. Lembrando que Anderson Torres, antes de ser secretário de Segurança do DF, era ministro da Justiça do Bolsonaro. Enfim, a Polícia Federal, depois que o Anderson Torres afirmou que perdeu o celular, conseguiu acessar os dados do aparelho, né? De que forma? Eles pediram autorização, a Polícia Federal pediu autorização para a prestadora de serviços, né, contratada pelo Anderson Torres, para a prestadora do chip do celular do Anderson Torres, e acessaram remotamente a famosa nuvem de dados, né? A autorização foi concedida, por isso eles acessaram essa nuvem e conseguiram extrair boa parte do conteúdo do aparelho do Anderson Torres. Acontece, Miguel e Yara, que esses dados que a Polícia Federal conseguiu extrair, segundo aí alguns agentes ouvidos por jornalistas da Globo News, informaram que esses dados não serviriam de muita coisa para o inquérito, porque nessa nuvem conteriam dados de cunho familiar e pessoal, e não conversas, por exemplo, com o Bolsonaro, conversas com autoridades de Estado, esse tipo de coisa. E eles informaram ainda que só seria possível saber se o Anderson Torres apagou esse tipo de conteúdo se eles conseguissem acessar o próprio aparelho, fisicamente, né? Então, a PF deu um passo a mais aí nas investigações contra o Anderson Torres. No entanto, pelo menos a princípio, Miguel e Yara, esses dados, ao que parecem, não vão servir de muita coisa. O Anderson Torres muito provavelmente apagou boa parte do conteúdo do celular dele, que já não está mais disponível nessa nuvem, né? E só poderiam ser acessados através do acesso físico ao aparelho. Mas há também outras frentes aí nessa investigação, viu, Miguel e Yara? A gente até comentou aqui no Jornal da Fórum que a Polícia Federal encontrou uma série de impressões digitais na tal minuta golpista, que era a minuta de decreto para fazer intervenção no TSE. O Anderson Torres diz que ele recebeu esse papel de alguém, que a mulher, que a funcionária que limpa a casa dele provavelmente deixou na estante, que aquilo era para jogar fora. Uma desculpa bem esfarrapada, querendo dizer que não partiu dele aquilo. Mas, se através da análise dessas impressões digitais, a polícia identificar as digitais de alguma autoridade ligada, seja ela ao Ministério da Justiça, seja ela ligada ao Palácio do Planalto na época do Bolsonaro, isso vai desmentir o depoimento dele de que esse papel apareceu de um eleitor ou de um cidadão comum na rua e que não foi preparado dentro do Ministério da Justiça ou do próprio Palácio do Planalto, Miguel Ian. Muito bom, Ivan. Mas eu vou fazer uma brincadeira com você. Homem de pouca fé. Homem de pouca fé. Calma, né? Essa nuvem ainda pode chover aí.
essa nuvem pode fazer chover ainda, né? Espero, Exato. porque mesmo essas mensagens pessoais, é claro que ele apaga, né? Um golpista, ele é da área de segurança pública, ministro de Justiça, foi ministro da Justiça. É claro que esse cara não é bobo, né? É claro que ele apaga as coisas, mas mesmo assim, né, algum rastro pode deixar, sobretudo alguma informação, com quem ele está falando, né? Tudo isso é importante para entender o contexto, né? Então, essa nuvem, quando vazar completamente, tomara que vaze, né, que a gente quer transparência, para a gente entender quem é ele, até para entender o perfil dele. Quando um juiz analisa um criminoso, avalia um criminoso, é muito importante a análise do perfil psicológico do criminoso, né? Isso é usado na justiça, o perfil psicológico, com quem ele anda, né? Diga-me com quem andas e direi quem tu és. Então, eu espero que ainda tenhamos informação sobre isso, mas vamos vamos girar essa roda. Ivan, o que mais que a gente tem aí, por favor? Até aproveitar o comentário de uma das pessoas que está nos acompanhando, agora me fugiu o nome, mas ela havia comentado que o Bolsonaro, ela elogiou a decisão do Lula de aumentar as bolsas de pesquisa e de estudos, né, falando que o Bolsonaro só estava interessado em liberar a arma. E a gente tem uma notícia sobre isso hoje também, né? O Gilmar Mendes, ministro do STF, ele julgou uma ação e garantiu a constitucionalidade do decreto que o presidente Lula assinou, restringindo o acesso a armas que havia sido totalmente flexibilizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Nessa decisão, o Gilmar Mendes ele não só garantiu a constitucionalidade desse decreto, como ele derrubou todas as decisões de primeira instância contra esse decreto do Lula, né? Depois que o Lula baixou o decreto restringindo ainda mais o porte e o acesso à arma, vários juízes acataram ações aí de colecionadores, de armamentistas, né? Suspendendo ali liminarmente os efeitos dessa medida do Lula. Então, o Gilmar Mendes garantiu a constitucionalidade e derrubou essas decisões de primeira instância. Isso também era uma promessa de campanha do presidente Lula, né? Logo no primeiro dia, no dia da posse, Miguel e Yara, vocês lembram que o Lula ele assinou um pacote de decretos, né? Ainda com a faixa no peito, o Lula sentou na mesa e começou a assinar um pacote de decretos. Um desses decretos era justamente esse sobre o acesso às armas. Entre essas medidas, o Lula suspendeu os novos registros, né, de caçadores, atiradores e colecionadores, os chamados CACs, reduziu o limite de compra de armas e munições, né, porque era um limite esdrúxulo, né, uma pessoa que se cadastrava como colecionador, caçador, atirador, tinha um arsenal com mais de 70 armas em casa, né, algo totalmente descolado da realidade, que na verdade você vê que não é para treino, né, para formação de verdadeiras milícias. E também instituiu um grupo de trabalho para elaborar uma nova regulamentação do Instituto do Desarmamento. Uma coisa que criou muita polêmica foi que o Dino, ministro da Justiça, no âmbito dessa campanha do Lula por endurecer os acessos às armas, deu um prazo até março para que as pessoas com a licença CAC e que possuem porte de arma façam o recadastramento das suas armas. Por quê? Através desse recadastramento, você vê ali quem tem mais arma do que precisa, quem está de maneira ilegal, quem não está. Então, esse recadastramento vai garantir mais controle do governo, né, sobre esse acesso às armas, né, e quem não se recadastrar, logo vai estar na ilegalidade. E o Dino comentou sobre isso hoje, o ministro da Justiça fez uma coletiva de imprensa, celebrou a decisão do ministro Gilmar Mendes, garantindo a constitucionalidade desse cerco que o Lula fechou o processo às armas, e ele falou, abre aspas, acabou libera geral. O Dino deu um recado muito claro que não vai ter mais liberação desenfreada de armas, como aconteceu no governo Bolsonaro, e falou o seguinte ainda, abre aspas, as pessoas não ficarão com armas ilegais no Brasil. Não ficarão, porque a política vencedora nas urnas é a de que acabou o liberou geral de armas. Essa é a mensagem principal que eu gostaria de consignar, disse aí hoje o ministro da Justiça, Flávio Dino, referendado aí por uma decisão do STF.